E o Botafogo venceu o Palmeiras aí em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Meteu 3-1 aí em pleno Allianz Parque. Tivemos algumas polêmicas aí na partida. A expulsão aí do Marcos Rocha. O escanteio que originou o primeiro gol do Botafogo. E o gol também do Palmeiras. Veja aí a opinião do especialista Paulo César de Oliveira sobre os lances. Deixa eu colocar aqui no papo Paulo César de Oliveira para a gente conversar um pouco sobre o que foi a arbitragem nesses jogos dessa noite. Começando com esse primeiro jogo, né, PC? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Conrado, para todo mundo que está em casa. Noite agitada, bastante movimentada, com jogos importantes e com alguns lances aí para a gente avaliar. Começando com o primeiro gol do Botafogo, o Palmeiras reclama de que o escanteio, na verdade, não aconteceu. É isso, o lance é muito claro. A gente vai rodar a imagem aqui, né, para a gente verificar. Na transmissão, tanto da TV Globo como também do Sport TV, na hora do jogo só tinha essa câmera principal, mas depois no intervalo do jogo foi mostrada a imagem, né, no ângulo que o assistente Bruno Pires tinha. E aí, essa é uma por trás do gol também, e a imagem é muito clara. Não é um erro claríssimo assim, né, PC? O toque é do Gregor. É uma dividida ali, né? Mas o que é o pra toque... gente vendo na câmera, é claro. E aí não tem VAR. Mas no campo de jogo, o que chama a atenção é que houve dúvida da arbitragem na hora da marcação. O Wilton demorou para sinalizar. E aí, depois da reclamação bastante importante, da pressão que o Gregor fez, aí o assistente deu o escanteio. E o Wilton acabou acompanhando, só deixando claro, né, todos já conhecem, mas é importante sempre frisar que não é lance revisável. Tem muita gente que fala, e o VAR, e o VAR? O VAR ainda não é utilizado para essa questão de tiro de meta e escanteio. É um erro na origem, mas que o VAR não pode fazer nada. Realmente o toque foi do Gregory, seria tiro de meta. Foi só depois da reclamação que o Wilton, até agora, ele não tinha sinalizado ainda, e aí depois ele sinaliza. Ele reclama com uma contundência, Pois né? Com uma convicção. Mas era uma bola ali dividida com o Marcos Rocha, mas o toque foi do Gregory, ao erro na origem aí da jogada, e com a lupa fica muito claro. Vamos ao próximo lance, então, que é a expulsão do Marcos Rocha. É isso, a gente tem falado bastante, já teve várias ocorrências nesse campeonato, né? A expulsão do Carlinho no Grêmio e Flamengo, naquela ação do Kahneman, a expulsão do Monsalve no jogo do Botafogo na ação com o Vitinho, e essa do Marcos Rocha com o Igor Jesus. Tem um chute por baixo também, né, PC? Por baixo, Agora que eu reparei apenas. Também, tem muita gente na hashtag mandando aqui que além do tapa, né, ali, um arranhão, não sei o que é aquilo, tem um chute por baixo também do Marcos Rocha. Porque fora da disputa da bola, o rigor é muito maior, a gente tem falado muito sobre isso, o Wilton mostra o amarelo no campo de jogo, mas olha só, ele se irrita com o empurrão ali do Igor Jesus, e aí ele chuta por baixo e deixa essa mão com a unha ali muito próximo do olho, com o jogo parado, conduta violenta, ação no rosto, e a expulsão é correta. A intervenção do Wagner Ruey foi muito precisa. Muito claro. Agora, o gol do Palmeiras, né? Um possível impedimento, né? Se há ou não interferência do jogador ali na volta. Eu acho que é um lance, assim, para a gente debater, muito parecido com o gol do Juventude no fim de semana contra o Cuiabá, o gol do Nenê, que o Jean Carlos estava muito próximo do Walter e teve uma interferência nesse. Até pedir para voltar depois e para a gente parar, pode ser nessa câmera principal mesmo, para a gente parar quando a bola estiver passando pelo Gustavo Gomes. Pode seguir, por favor, olha só, pode seguir, por favor. Quando chegar no Gustavo Gomes, a gente para, pode um pouquinho antes, aí. Paramos aí. A gente sempre vai debater se o John chegaria ou não na bola, mas a questão que os árbitros são orientados é essa orientação para a questão da proximidade. Quando você tem um jogador em posição de impedimento, que está muito próximo do goleiro, que é o caso do Gustavo Gomes, que está dentro da área, e ele tem uma ação saindo da bola, essa ação ela tem impacto no goleiro. A gente pode discutir se o John chegaria ou não, mas o goleiro sempre vai ter o movimento ali na ação dele, com uma dificuldade até do reflexo em função do adversário que se encontra próximo do gol e ainda tem uma ação para poder sair da bola. Eu, particularmente, acho que o John não chegaria na bola. Foi essa a visão que nós tivemos em Palmeiras e São Paulo, no gol anulado do Palmeiras, que a gente entendeu que o Rafael tinha a visão da bola, e quando o Gomes fez a movimentação, o VAR chamou o Klaus
e o gol do Palmeiras foi anulado. Palmeiras e São Paulo no primeiro turno. E essa foi a orientação que os árbitros receberam. Tem proximidade, pode impactar, causa ali um reflexo no goleiro, tem que ser marcado o impedimento. Eu acho que como o VAR já tinha interferido, já tinha ciência do erro no primeiro gol, tinha interferido na ação do Marcos Rocha, ele sustentou a decisão de campo, né? E a decisão, o assistente sempre vai informar a posição. Quem julga se tem interferência ou não é o Wilton, é o árbitro de campo, que nesse tipo de jogada o ideal é estar na linha do chute para poder verificar a ação do goleiro. Na transmissão, nós demos apenas um replay. Claro que o VAR vai olhar pela grua, vai olhar por vários ângulos. A gente não sabe quais foram os ângulos analisados pelo VAR, mas pela proximidade, essa ação de sair da bola, estando muito próxima do goleiro, a regra considera como interferência pela proximidade. O VAR deveria ter recomendado a revisão para o Wilton analisar no monitor, assim como também deveria ter recomendado a revisão no gol do Juventude no fim de semana pela ação do Jean Carlos, muito próximo do goleiro Walter do Cuiabá.